Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje aqui, né, nós temos dois convidados especiais. O retorno, né, do nosso querido Portos, do Fantástico Nacional, que já esteve aqui para a gente falar do Feiticeiro Mestiço e também da coletânea do Dinelli, né, e o Portos me pediu, né, me apresentou a obra do, né, A Queda de Hans Cotton. E pessoal, vamos falar do Hans Cotton, mas primeiro vamos apresentar aqui a autora de Hoff. Não é o Hoff que vocês estão pensando, né? Ela é gaúcha, extremamente talentosa. Seu livro é chocante, visceral, e eu digo que ele é essencial a leitura dele para o pessoal que gosta de espada e feitiçaria especialmente. Você não tem fadinha, não tem vou fazer um desejo, sabe? Tem eu vou arrancar suas tripas e vou dançar sobre seu cadáver. Hoff, seja bem-vinda. Obrigado. É um prazer estar aqui. Então, conta um pouquinho pra gente sobre você. Então, eu escrevo desde os meus 15 anos, mais ou menos, e eu sempre gostei de criar universos. Tipo, então, línguas, personagens, nomes diferentes, criaturas, eu sempre tive uma veia puxada para esse lado, sabe? Então, e fui escrevendo. Só que o Hansi foi o primeiro, assim, que eu vi que eu precisava publicar, né? Então Bom, eu considero ainda ele, bem, ainda eu bem que considero ele o meu primeiro filho, assim, eu considero ele meu primeiro filho. E aí, Potts, diz o que pra gente, o que você acha da obra da Hoff? Olha, cara, como eu já tinha conversado contigo anteriormente, né, é um livro simplesmente sensacional, na minha opinião, né? Eu tenho aqui em casa aí a minha estante, né, com livros, e eu coloco eles por ordem que eu considero uh, os melhores, né? Claro que a gente acaba não mostrando para o pessoal não ficar chateado, mas, por exemplo, os internacionais eu posso falar. Tá ali, o primeiro é os do Tolkien, né? Aí depois vai C.S. Lewis, assim, por aí vai. Então, tipo assim, o dela tá entre os primeiros da minha estante. É um livro que a gente falou assim, é um livro que ele me surpreendeu muito, muito, porque quando eu entrei nele, eu esperava uma historinha, né? E eu encontrei uma complexidade de um personagem maravilhoso, cara, assim, ó, muito bem construído, tanto que eu falei para ti que para mim a história em si ela não era tão importante. O importante era tu acompanhar o Hans, né? Acompanhar ele como personagem. Ele é o destaque do livro, realmente. Uhum. Ele. Então, cara, se quem tiver afim de um livro que tenha um personagem forte, poderoso, assim, bem escrito, é esse livro aí. Bom, vamos Mesmo? falar sério, vai. O Hansi, ele é o anti-herói perfeito. Eu falo que ele é mais anti-herói que o Wolverine, porque o Wolverine sabe que ele se cura. O Hansi não, né? Eu gosto porque ele é uma pessoa que, assim, sem dar spoiler, gente, mas a gente vê alguém com mais idade, que já fez muito coisa na vida, e vamos lá, ele tá, sabe, ele só tá esperando a hora dele chegar e acontece alguma coisa que, tipo assim, é, ele faz com que ele se lembre quem ele já foi, porque muitas pessoas querem que o mundo se esqueça disso, né? Eu acho que a Hoff trabalhou muito, muito bem isso, porque, como você disse, é o Hansi, é, e ela, através dele, você vai dando aquelas camadas do mundo e da sociedade, né? E vai tendo as reviravoltas, né? Mas conta pra gente, o que te inspirou, né? Quem são suas inspirações? Como vo, como surgiu esse seu filho? Olha, as pessoas elas até não acreditam quando eu falo assim que o Hans ele nasceu de um momento ruim que eu estava passando, né? Não foi assim, tipo, eu estava assistindo um personagem, eu estava lendo sobre um personagem e eu decidi criar alguém assim. Não, ele nasceu de um momento difícil que eu estava passando, de um momento complicado, que eu simplesmente liguei o foda-se, assim, digamos, perdão, com a perdão da palavra, né?
E eu disse, eu preciso colocar, externalizar isso de alguma forma, né? Isso que eu estava sentindo, essas coisas ruins que eu estava sentindo. Então eu disse, Uhum. eu me coloquei na pele de um cara desgraçado, assim, né? Que estava na fossa, na pior das situações, e deixei que ele falasse. Então, tipo assim, eu abri o documento, né, no computador e deixei que falasse. Então, ele nasceu disso, sabe, de uma coisa que eu estava sentindo ali e que de alguma forma eu queria externalizar. E daí, a partir daí, que eu depois eu vi o resultado, né, do que ficou, eu disse, tá, e se eu deixar ele falar mais, né? E daí começou a surgir os outros capítulos, né, Aham. depois. Ah, nossa, e realmente ele fala mesmo. E, tipo, eu realmente eu fico chocado. Eu falo pro pessoal, a primeira coisa que você vai ler no Hansi, você vai ficar chocada com a linguagem do Hansi, né? Mas o mundo vai te conquistar. E conta pra gente como é que foi, né? Porque, poxa, quem te conhece e leu o livro não ficou meio surpreso, ou não? Falou, ah, eu já esperava. Isso é uma coisa assim que, tipo, inclusive quando eu escrevi, eu não ia mostrar o meu rosto, né? A intenção era publicar de forma anônima, justamente porque eu não queria que as pessoas comparassem, né? Tipo, Uhum, quem eu sou com o meu personagem, né? Até porque isso era uma forma, querendo ou não, ou depois, agora que eu escrevi o Hans, eu sei que isso não é um bloqueio. Mas geralmente existe esse bloqueio que o autor próprio se coloca entre quem ele é e quem que ele quer se deixar ver. Então, que nem, por uhum, exemplo, eu não vou escrever alguma coisa que talvez ofenda alguém. Eu não vou escrever alguma coisa que, tipo, podem assimilar a minha pessoa com o personagem. E só que isso, para mim, eu percebi que isso acabava prejudicando a construção do personagem. Por quê? Porque tu não deixa o personagem falar, você pega e você está controlando quem ele é e o que, que ele faz. Então, isso é uma forma de limitação que você se coloca. Então, uhum. primeiramente, eu ia publicar de forma anônima, né? E daí depois eu ouvi alguns conselhos de algumas pessoas que leram o livro e disse, não, isso daqui tu não pode deixar de mostrar que foi tu que criou isso, né? Então, a partir daí, eu vesti, assim, me coloquei de coragem, né? Tipo, ah, não, vamos assumir, então, isso que eu criei e mostrei, né, pro pessoal. Nossa, eu tô muito feliz que você. E eu concordo com você sobre a questão da associação, né? Algumas pessoas sentem isso. E eu acho muito legal que você falou, não, eu vou aparecer. O que que você acha, Portes? Bom, sobre a tua pergunta dela, da associação, né, com o rosto dela, com a obra que ela criou, eu acho muito importante que ela se mostre, que ela não tenha esse tipo de receio, até porque assim, as obras que a gente conhece, que são mais parecidas com a dela, geralmente são escritas por homens, Sim. né? Pegar que assim no Brasil, que assim, a gente tem o André Regal, a gente tem o Diego Guerra, a gente tem o Eduardo Cassi, que são os caras que têm uma linguagem bem parecida com a dela, né? Com livros bem viscerais. E aí a gente fica pensando assim, pô, às vezes tem, né? Escritoras que gostariam de ter essa coragem e acabam não escrevendo justamente por ter esse medo que a teve. Então, eu acho extremamente importante que o autor mostre o rosto, que ele se faça conhecer. Eu acho que é muito importante até para a identificação dos próprios leitores, né? Tanto eu não tinha ideia quem era De Hoff, né? Se era um homem, tanto que a primeira vez que a gente conversou, eu tratei como um autor, né? Porque não tinha nenhuma identificação. E mesmo no Instagram, quando eu fui lá, também não consegui identificar, né? Então é bem importante mesmo Uhum. esse passo de se mostrar, eu acho bem legal. E Hoff, fala pra gente, qual que foi a reação de quem betou pra você? Porque quando a gente entrega, olha, eu escrevi isso, a gente sempre tá com medo da pessoa falar, não, tá ruim, nossa, imagina, não sei o quê. Ou a gente tem medo de falar, cara, você precisa colocar isso no mundo. Às vezes é isso que dá mais medo, porque a gente tá se expondo. Como é que foi? Quando eu peguei e terminei o primeiro capítulo, eu disse, bom, eu primeiro preciso validar isso, né? Uhum. Tipo, e a minha irmã estava do lado, né? E era a pessoa mais próxima que eu tinha, né, naquele momento, que conhecia as minhas outras obras, inclusive ela tinha lido, né? E eu passei para ela ler. E quando ela leu, ela ficou assim, tipo, nossa, isso aqui tá muito bom, tu tem que continuar. E daí eu disse, ok, então eu tenho uma validação.
E daí eu peguei e mandei uma mensagem para um outro amigo meu, que ele também, tipo, lia muito, né? E ele perguntou para mim, no final que ele leu, assim, o primeiro capítulo, ele disse assim, como que tu se sentiu com isso? E quando ele pegou, ele fez essa pergunta para mim, eu disse que eu me senti muito bem escrevendo daquele jeito, porque foi o primeiro livro, a primeira história que eu iniciei sem qualquer receio, né? Sem qualquer cuidado com as palavras. Eu simplesmente vomitei aquilo que estava dentro, né, da minha cabeça. E ele pegou e ele respondeu, essa foi a melhor coisa que tu já escreveu até agora. Uau. Então, quando ele pegou e ele falou isso, eu disse, não, então aí tem alguma coisa, aí tem um potencial. E daí que veio aquela ideia, tá, então vamos deixar esse personagem, vamos dar voz para ele. Vamos dar voz, vamos ver o que ele pega. Que voz, hein? E que voz. Né? E como você disse, você já teve outras obras, né? Que são Contos e Memória, Para Sempre Charlotte, A Queda de Hans Cotton e agora, né? As Aflições de Hakovet, que é o lançamento. Agora conta pra gente, qual é o seu favorito e qual é o favorito do público? De livros mesmo do Hans, né? É o que o pessoal mais gosta. Foi aonde eu comecei a me ver como autora, né? O pessoal começou a ler, querer comprar, querer acompanhar a história de pessoas assim tipo, que eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Então, ele sempre vai ser o meu favorito. Pode vir outros melhores, né? Eu posso ter criado outros, mas ele sempre vai ser o meu favorito porque eu acho que ali eu pego e eu não sei, sabe? Eu me senti tão à vontade escrevendo que era como se eu fosse parte dele e ele fosse parte de mim, né? Então, por exemplo, no prefácio mesmo eu falo, né, que eu olhei no espelho e eu via a face do general em mim, né? E ele me compreendeu e eu compreendi ele também. Então, eu tenho essa ligação com ele, eu sei o que ele sente, eu sei o que ele pensa, eu sei o que... Então, ele para mim sempre vai ser o favorito, né? Por mais que eu também goste das outras histórias, dos outros personagens, eu trato com o mesmo carinho tudo, né? Mas ele que foi o que deu o start nisso tudo, então eu trato ele como meu favorito mesmo. Ah, tá. E vamos lá, vamos tentar entrar em detalhes agora, né, Porto? Sem a gente dar spoiler, certo? Vamos tentar. Além de o Hans ter uma linguagem chocante, o mundo que você criou é muito cinzento, ele é muito sujo, tá? Ele não tem as fadinhas, como eu disse antes. Mas uma coisa que também chama atenção é a ação, as lutas, o combate, a violência. Ele não é forçado, ele não é bobinho. Na verdade, tinha hora que eu tava lendo, eu falei, nossa, gente, eu tô suando aqui. Porque tem uma das lutas que ela é bem comprida, que o Hansi chega pro cara e fala, ó, eu vou te matar. E eu falo, vamos ver como é que foi. E foi uma luta difícil. Tipo assim, o Hansi, ele não é invencível. Ele se machuca, ele erra, ele escorrega, ele joga sujo, o cara dá uma abertura, ele vai acertar o cara no meio das pernas. Como foi para você idealizar essa parte? Porque foi uma das coisas que quando o Portos me recomendou, ele falou, cara, tu vai gostar muito das cenas de ação. E realmente foi uma coisa que me chamou a atenção pela realidade, pela sujeira do momento, sabe? Como é que foi? Olha, eu cresci, né, assistindo muita série, muito filme, muito anime. Ela ia falar fita para denunciar a idade. Eu não sou tão novinha assim. Mas, enfim, eu cresci assistindo, tendo bastante contato, né, com mídias visuais, né, conteúdos visuais. E, assim, eu confesso que nunca foi difícil para mim eu olhar isso dentro da minha cabeça. Então, que nem, por exemplo, quando eu não sei se os outros autores são assim, mas eu vejo um filme passando. Quando eu estou escrevendo, eu vejo um filme passando. Então, para mim, a única coisa que eu precisei fazer foi descrever aquilo que estava acontecendo, né? E talvez por eu ter sido, como é que eu posso dizer assim, tomada por tantos conteúdos, né, minha vida inteira, para mim foi fácil visualizar o Hansi nos confrontos, né, nas lutas, nos conflitos e tudo mais.
E a única coisa que eu fiz foi narrar aquilo, né? Na verdade, ele narrar aquilo que estava acontecendo com ele naquele momento, né? Então, foi isso. Eu só deixei que ele falasse, né? Ah, nossa, Foi. eu realmente eu conseguia ver um filme na minha cabeça. Eu acho que o Portos também, né, Portos? Sim, sim, com certeza. É o que vocês falaram, é quase como tu assistir um filme. Isso aí que tu falou, achei bem, eu estava aqui pensando, achei bem interessante, né? As cenas de ação que a Rock escreveu, eles são diretas, são diretas, verdadeiras, são críveis, né? Ou seja, são coisas que tu imagina que vai acontecer realmente numa cena de batalha dentro daquela realidade, assim, ou seja, os caras, eles vão apanhar, cara, eu acho isso top demais, o Hum. quanto os personagens apanham e quanto eles se mantêm de pé, sabe? Transmitir aquela energia de ser humano de não Sim, jamais, né, e de ir em sim, frente, não ser invencível é perfeito. Né? Eles sim. apanham pra caramba, eu diria que se tu pegar e botar ali quem apanhou mais, claro que né, eles saem vitoriosos na maioria das vezes, né, mas eles acabam apanhando mais, né. Então, Uhum. cara, assim, eu fiquei totalmente apaixonado. Gostei muito da cena delas enfrentando aquelas criaturas, né? Não sei depois se vocês não tocaram nelas ou não. Uhum. Achei muito boa. Gostei daquelas criaturas também, né? São uns Uhum. bichinhos meio É, cruel e, né? Então, a, a, a questão das criaturas, né? Porque temos criaturas neste mundo, né? Eu gostei porque, mais uma vez, você pegou a fantasia, tem um toque de anime ali naquelas criaturas, dá pra gente pegar. Mas, por exemplo, mais uma vez, elas têm uma fama, você apresenta elas, puta, vai dar trabalho, são perigosas, são coisas desse mundo. Ah, aí você dá uma certa variação no tipo delas, mas quando chega a hora do Hans lutar, ele fala: quantos são? Pô, a gente não consegue tantos. E aí, cara, a gente começa a descobrir que, tipo assim, ele não se dá muito valor, na é verdade. E ele é o tipo de pessoa que, tipo assim, ele tá no lugar, ele faz as coisas, mas ele reclama o tempo todo, né? Porque, por exemplo, ele vai lá, ele fica nervoso, ele soca, ele tem aquele momento MacGyver, eu acho que eu quebrei a minha mão, mas ele continua socando, né? Ele fica bravo com ele mesmo. E eu acho que é uma coisa não é uma tentativa assim de humor, mas é uma coisa que dá suavizada na cena, porque são cenas fortes, né? Ahm, e dá aquela credulidade, né? Porque quem já deu um soco sabe que a mão dói, né? E eu achei muito legal, sem falar que você apresenta um outro personagem que é o Rako, que eu falo que ele é meio que um reflexo do Hansi, né? O Hansi vê ele em alguns momentos como se fosse ele um pouco mais jovem, e a gente vê que ele tenta impedir o Rako de acabar se tornando como ele, que é uma coisa um pouco irônica. Não sei se você sentiu isso, Portes, também? sim, totalmente. O Hansi e o Rako, eles são faces de uma mesma moeda, por exemplo, assim, um lado da moeda onde já foi muito riscado, muito estragado, muito machucado, e uma outra limpa ainda, né, que tem muito a Uhum, rodar, claro, com certeza. Inclusive o próprio Hans, né, durante o livro, ele tenta fazer com que o cara não enverede por aquele caminho que ele mesmo acabou indo, né? Ele uhum, acabou cedendo a própria dor dele, sim. o Hans, é um cara que ele comprou o lado negro, comprou tudo que tinha de ruim nele, ele assumiu e meio que deixou de lado, né? O que ele tinha de bom. Mesmo Uhum. que, às vezes, dá uma escapadinha, né? Durante o livro, tu vê que dá aquelas coisas de Dá. honra, né? Uhum, Da lealdade, né? Até da própria bondade dele, escapa um pouquinho e ele deixa escapar, né? uhum. Mas, é assim, perfeitamente. Então, Rolf, como é que foi essas criaturas, essa questão psicológica do Hansi, o Rako? Porque eles têm uma química meio máquina mortífera ali, né? Que nem, por exemplo, eles se dão muito bem, né? Apesar deles terem visões diferentes sobre muitas coisas, né? Eu acho que o que torna essa convivência entre eles é o fato dos dois se enxergarem, talvez, né, um no outro, Uhum, né? E essa química, né, tipo, dessa amizade, dessa relação, assim, que é mais um pai e um filho, né? Que dá para se dizer assim, né? É, faz a história se tornar interessante, né? E a gente consegue ver essa evolução dos dois, né? Os dois conseguem evoluir, né? E sobre a questão dos monstros, né, que a gente tem no universo, né? Eu considero eles um tempero, né?
um tempero, assim, sabe? Eles não são o foco principal da história, né? Sim. Né? Então eles estão ali, né? Naquele universo, sim, mas eles não são o centro de tudo, né? Então a criação deles foi justamente para dar essa liga, sabe? É, Dar essa liga. e apesar, eu achei legal porque, apesar de você colocar essas criaturas, eles serem monstros, até aquele momento, os maiores monstros nos livros foram os humanos, Uhum. né? E eu achei. E como você também, questão de falar de tempero, eu queria perguntar uma coisa. Porque eu sei que gaúcho gosta muito de churrasco, né? Uhum. E eu notei que em muitos livros de escritores gaúchos, vocês sempre têm aquele momento da carne. E você tem pelo menos 3 momentos que o pessoal faz o corte da carne e estão conversando ali. É uma coisa cultural mesmo? Olha, eu gosto bastante de churrasco, né? Eu gosto bastante de churrasco, então pode ser que tenha um pouco desse amor pela carne, embora eu não coma nada do que eles comem ali, né? Que nem, por exemplo, o que eles preparam ali é diferente, né, do que a gente Ah, come, né? assim, e também você fez as coisas ali como uma pessoa que tem consciência de técnicas de sobrevivência. Isso tá fantástico, é uma coisa que falta um pouquinho em muitos livros, né? O que que você acha, Eu Forrest? ia, eu ia falar exatamente isso, eu ia te perguntar. Tem algumas ervas ali, alguns temperos, algumas coisas que até eu dei uma pesquisada e não consegui achar nada na internet, assim, e eu queria te perguntar da onde foi que tu tirou aquelas ervas? Tu fez alguma pesquisa? Tu usou a própria imaginação mesmo? Porque eu achei bem bom mesmo, bem completo, assim, a forma como tu tratou aquilo ali. Eu gosto bastante, assim, de, tipo, criar tudo do zero, sabe? Que nem, por exemplo, assim, ó, se eu criei um mundo, vai ser os meus monstros, as minhas ervas, as minhas cidades. Então, ali eu peguei e fui deixando o que o Hans falou, sabe? Tipo, é difícil para mim explicar, mas Aham. enquanto eu escrevia, né, eu só deixava ele falar. Então, que nem, por exemplo, assim, ah, não, é essa erva, o nome disso. Então, tipo, eu dei essa liberdade para ele e foi surgindo, sabe? O que eu fiz assim, em muitos momentos assim, era eu tentar entender que nem, por exemplo, ah, eu preciso de uma erva, né, de alguma coisa assim que cure, que ajude, né, numa infecção. Aí eu pegava e buscava as propriedades do que tem aqui, né, tipo no nosso mundo, né, e tentava trazer um pouco dessas propriedades para lá, mas tipo tendo, né, as próprias ervas, as próprias plantas, tudo assim, né, dessa Uhum. original, sabe, dessa essa ideia mesmo. Eu achei interessante. Tem uma aqui que até eu anotei, eu não sei a pronúncia correta, que é com PH, então você é paca roxa ou paca roxa. Paca roxa, paca roxa. Paca roxa. Pois é, até anotei aqui assim. Eu achei muito interessante esse nome, né? Então por isso que eu disse que eu fui Ah, pesquisar para ver se eu achava alguma coisa, uhum. né? E achei interessante, Ah, bem escrito. sim. E também, como eu falei, a questão das técnicas de sobrevivência ficaram muito legais. Elas foram meio instintivas ou você deu uma pesquisada? Essa parte foi mais instintiva, sabe? O que eu pesquisei bastante, inclusive, tipo, eu tenho um livro de RPG aqui que foca, né, nos elementos, Hum. são que nem, por exemplo, os nomes, né, tipo, de uma carroça, por exemplo, um palanque, para tentar trazer, tipo, a mais veracidade possível para dentro da história. Então, eu me baseei nisso, né? Que nem, por Ah, exemplo, quando eu legal. fui, tipo, descrever uma cota, né? Tipo, uma cota de malha, assim, Uhum. tudo, tipo, buscando essas informações, o tamanho da espada, esses detalhes mais técnicos eu fui atrás para trazer essas informações ricas para dentro do É, livro. eu acho que são esses pequenos detalhes que me conquistaram. Eu acho que o Portos também. Mas a gente tem que falar de uma coisa que é constante, mas você não pesa a mão no seu livro. Os plot twists, Uhum. né? Você tem muito, a gente não sabe. Você parece o Robert Howard escrevendo. Ele te leva para um lado, de repente dá uma virada, você vai para o outro, você não sabe o que está acontecendo. E é assim, você apresenta uns personagens maravilhosos e vira, e vira, e vira. E você disse que foi uma coisa natural, mas, por exemplo, alguém chegou e falou pra você: Eu não acredito que você fez isso, eu não acredito que isso aconteceu, sabe? É porque você tem coisas que me pegaram de surpresa e tem outras, né? Por exemplo, adiantando um pouquinho, o seu vilão. Um dos seus vilões, né? Falam: Ó, ele sempre quis usar
aqueles soldados que eles são arqueiros dessa forma, tal, 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 que é uma coisa extremamente inteligente, né, para fazer, que me lembrou um episódio de Avatar da segunda temporada, que eu recomendei você para ler, assistir, né? E também, o que que acontece? Você fez arqueiros que são atiradores de elite, mas eles não sabem fazer pataquá quando alguém chega perto deles para dar um tapa, né? Então eu acho que balanceou muito bem essa parte, né? O que você achou, Portos, dessa questão dos plot twist, de confundir os leitores? É difícil falar sobre isso, né? Correndo o risco de dar algum spoiler. Mas eu vou pegar já o que você estava falando. Cara, é maravilhoso, porque assim, tu começa desde do início ali, né, com ele, levando aquela vidinha dele, não querendo saber de nada, a não ser ficar tirado, né, como é que você imerso na dor dele ali, assim, e aí do nada acontece uma coisa totalmente nada a ver, que eu acho que até devia ser muito comum para aquela, né, para aquela cidade, para aquele momento ali, dá aquela medida, meu Deus do céu, cara, o cara tá se importando com alguém que ele não deveria se importar. Ok. Aí tem a questão lá daqueles personagens da taverna, né, que ele vai lá também. Cara, tem a questão do próprio Raco, o vilão. Cara, para não dizer outras coisas que me fugiram na memória, assim, que realmente te pega de surpresa, porque tu pensa que ela vai fazer uma história linear, né, que tu já conseguiu pegar toda a linha de raciocínio, assim, e vai direitinho, quando vê, tu bate numa parede de pedra, né? E vai para Uhum. outro lado. Então, cara, é maravilhoso. Eu só vou fazer elogios ao livro, né, cara, o tempo inteiro. Então, como é que foi, Hoff, fazer essa parte? Qual foi a reação da galera? Foi a reação que nem a gente? Eu não acredito! Assim, quanto a reação do pessoal, o pessoal realmente eles não sabem o que esperar do livro, que nem, né, eles me mandavam mensagens, eu não acredito que tu fez isso, né? Ou meu Deus, eu não acredito que é isso, sabe? Então, o pessoal se empolga da mesma forma, né? Quando a gente conversa assim no privado. Agora, nessa criação dos plot twists, assim, o que eu posso dizer? Que a surpresa de vocês foi exatamente a surpresa que eu tive. Porque o livro do Hans, que nem eu mencionei, né? Eu não fiz uma linha, né? Uma jornada. Que nem, tem autores que gostam de fazer uma linha, né? Uhum. Temporal, né? Temporal da história. Você é fazendeira, você planta a semente e vê com que planta vai sair, né? Eu disse, eu não vou me apegar em Não, ideias prontas, né? você não vai se apegar. Gente, não se apeguem a ninguém nesse livro, viu? Tipo, eu não vou me apegar, então, a uma ideia pronta, né? A uma ideia Uhum. assim, porque que nem eu mencionei, voltamos naquilo. Isso é uma forma de você limitar o teu personagem, sabe? Querendo ou Uhum. não. E o que eu fiz foi deixar ele falar. Então, eu fui descobrindo certas coisas enquanto eu estava escrevendo. Literalmente. Então, tipo assim, quando escrevia, eu ficava assim, tipo, meu Deus, sabe? Em choque, porque eu não sabia que aquilo ia acontecer e depois eu não fazia a mínima ideia de como que aquilo ia se desenrolar mais para frente. Então eu deixei ele indo, indo, indo E e foi. é muito chocante. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso, mas, gente, eu li o livro no Kindle, né? No aplicativo do Kindle, e eu leio muito no transporte, certo? Então, chegou na parte, teve o primeiro grande plot twist, eu tô assim, com o celular, no ônibus, indo trabalhar. De repente eu falo assim, ah não! E imagina a pessoa do meu lado, né? Imagina a pessoa fica, desculpa, tá tudo bem? Não, eu tô lendo um livro. A pessoa, a pessoa levanta e vai sentar em outro banco no ônibus, entendeu? Essa foi a minha. Olha o que você fez, tá vendo? Tô pensando que eu sou louco dentro do ônibus, né? E essa foi a minha primeira reação. Ahm, eu não posso falar em que parte, lógico, mas. Assim, meu personagem favorito do livro é o Taverneiro. Tá, eu não sei do Portos, mas pra mim o Taverneiro me conquistou, sabe? Porque todo mundo tem uma. É, tipo assim, é porque o Hans, ele é aquele seu amigo que você gosta dele, ele é pau pra toda obra, mas você sabe que se você ficar com ele até o final da balada, vai dar merda, né? Até o final da noite, até o final da resenha, você sabe que alguém vai mijar, né? Então, é,
o Taverneiro, ele, além de ser aquele cara verdadeiro, ele é um cara fiel, né? Eu acho que em muitos momentos, ele é a consciência do Hans ali. Porque o Hans tem uma consciência, mas ele não tá muito acostumado a escutar ela. Não sei se você concorda com isso, Portes. Né? Concordo plenamente. Ele não chega a ser, no caso da Taverneiro, não chega a ser meu personagem favorito. Né? Eu não Uhum. sei se eu digo que teria um favorito. Eu sei que eu admiro muito aquela mocinha que aparece Uhum. depois. E analisando um pouco mais profundamente, ela admiro ela profundamente por tudo que ela É, fez dentro da obra. Mas é, assim, eu concordo contigo que o Taverneiro, cara, ele é um personagem maravilhoso nessa questão que tu falou assim, de fidelidade e coragem. Em certo aspecto, ele é mais corajoso que o Hans e que o Rato, porque ele não aham, tem as mesmas habilidades que ele não sabe sair tão bem assim, e mesmo assim ele se coloca em risco, né, junto com eles, assim, para não deixar eles abandonados. Então, sim, concordo plenamente. É um personagem excelente. Uma boa escolha tua, na verdade, como personagem é. favorito. Como é que. Você teve algum retorno sobre o Taverneiro? Surpreendeu pra você o carinho que o pessoal tem por ele? Sim, sim. E tem um leitor que se apegou muito ao personagem, né? Que inclusive ele dizia assim que ele se via no personagem. Então, ele é muito querido, né? Muito, Para cara, é muitas muito. pessoas, né? Ele é muito querido para muitas pessoas. E eu acho que ele, assim, né? É uma liga ali, né? Porque chega um momento assim que ele vai, né, ter um maior papel, né, ali dentro da história, né? Uhum, Então, eu acho que aquilo ali deu mais espaço ainda para as pessoas gostarem dele, né? uhum. Então, isso aí. Mas teve mais pessoas, sim, que gostam bastante dele. Vamos lá, pessoal. Um outro, porque assim, a gente tem muitos momentos importantes no livro. Antes de a gente chegar no confronto final, que ele é muito bom, e a gente tem um grande plot twist, eu acho que a Hoff sabe construir um anti-herói e um vilão, né? Com uma trama, apesar de ser simples, tem uma grande complexidade e muitas surpresas. Mas assim, a gente tem sempre uma luta, que é a luta do livro, certo? E como sempre, são poucos contra muitos. A Hoff estabeleceu, eu falo, gente, para quem assistiu a trilogia dos dólares, principalmente o último capítulo, o bom, o mal e o feio, tem aquele duelo final, com o Clint Eastwood, o Lee Van Cleef e o terceiro, que infelizmente eu não lembro o nome dele. Ou vocês assistiram Yojimbo, do Akira Kurosawa, a luta na rua principal, é aquilo, é aquele momento que o Hansi tipo, respira fundo, ele olha pro Haku e fala: Me observa, garoto. Segue a minha liderança. E, cara, meu Deus, que fantástico. Foi ali que eu tava suando mesmo, sabe? Porque até aquele momento a gente não sabe do livro, a gente já. O que essa autora vai fazer? Ele vai morrer? Quem vai morrer? Quem vai sair daqui vivo? E tipo assim, pra mim, aquele é a melhor luta do livro, tá? Eu não sei se o Portes concorda comigo, porque a final também tá, tá perto, mas para mim ela ficou fantástica. Eu tive essas impressões, essas de referências, né, cinematográficas. O que você acha, Portes? Cara, eu concordo plenamente contigo. Essa luta foi a melhor, até pelo grau de habilidade dos personagens envolvidos, né? Tu falou ali de poucos contra muitos, né? Uhum. Mas é ali, cara, poucos, os poucos valiam pelos muitos, né? E eu Aham. acho interessante isso aí. Tem um porquê, né? Que é isso que eu gostei do Haku. Porque o Hans Uhum. ele já vem sendo apresentado como um ex-general, alguém totalmente capaz, né? Mas o Haku vai entendendo sobre ele com o tempo do porquê ele é um cara tão habilidoso assim. Então não é uma coisa forçada aquela história assim, do nada o cara vai lá e aí eles conseguem, né, poucos caras invadir. Então e Uhum. aí isso é uma coisa pontual assim que eu acho que é bom falar, acho maravilhoso. A luta, cara, assim, ó, entre o vilão e o nosso anti-herói, já que nós não temos propriamente um herói ali, né? Uhum. Cara, ela é muito boa. Ela é muito boa. Eu vou dizer pra ti assim, ó, eu acho que nesse caso acho que o vilão joga um pouco mais limpo até durante a luta do que o próprio Hensei, sabe? Assim, ele é mais calmo, ele é mais
ele é mais ardiloso, que ele vai naquela... É porque nesse momento a Hoff, eu acho que ela sentou na cadeirinha dela, fez os dedinhos e falou: agora tá na hora do discurso de super vilão, né? Que eu achei muito legal, porque ela deu um plot twist na cara do Hansi, mais de um, certo? Deu mais Mais de de um. um. Explicou os motivos sem ficar muito chato e aumentou nosso ódio por tudo que aconteceu, né? Ela construiu naquele momento, né? Aquele momento Highlander, só pode haver um, só um de nós vai sair vivo daqui, né? Mas antes de chegar nessa parte, Hoff, conta pra gente como é que foi fazer a luta principal ali, né? Olha, Antes de tu, só porque antes de perdão. tu começar, eu quero saber, já que, só aproveitando o teu gancho, já que tu falou, que tu escreveu de uma forma que eu raramente vejo um autor falar isso aí. Acrescente junto nisso aí o teu temor pelos teus personagens na luta final, porque tu não sabia o que ia acontecer. Então, por gentileza, acrescente na tua resposta esse temor. Se é que tu teve algum temor? Esse suor que o Marcos sentiu assim enquanto lia, eu estava sentindo enquanto eu estava escrevendo. Isso em todo o livro, porque eu estava naquela tensão do que vai acontecer o tempo todo. Eu estava tensa com aquilo. Eu não tinha certeza de nada. E ali na luta final, eu também estava com essa apreensão, porque eram muitos inimigos, muitas coisas acontecendo, né? Você não tem aquele tempo para pensar. Você, tipo, então, muitos confrontos, muitos conflitos, muitas coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. E quando eu fui criar, né, o final, eu sabia que ia ser épico, né? Porque os dois personagens, né, tipo, o Hans e o vilão, né, eles são pessoas assim, tipo, completamente avessas. Que nem, por exemplo, assim, o Hans é instintivo, é aquele que um lobo, assim, sabe? Ele age pelo instinto mesmo. Ele raramente, assim, pensa de forma estratégica em cima das coisas. Ele vai, assim, com sangue nos olhos e ele veja depois o que vai acontecer. Uhum. E o nosso vilão não, né? O nosso vilão é alguém que analisa, que estuda, sabe? Que tem esse comportamento, assim, mais estratégico. Então, a gente tem essas duas personalidades. Ele é muito bom nisso, né? Eu acho que teve até uma vibe, não sei se o Portos concorda comigo, meio de Sherlock e o... Ai, meu Deus. O Moriarty, porque o Moriarty sempre... a vantagem dele sobre o Holmes é que ele conhecia o Holmes. Ele conseguia... falava que ele conseguia antecipar o que o Holmes ia fazer e tinha a arrogância dele, que é a questão do nosso inimigo. Ele consegue pensar à frente, né, do Põe à Hans. frente nisso, né? Põe à frente nisso, né? Mas uma coisa que eu também achei muito legal é que quando chega antes de pegar, né, o que a gente vai fazer? E o Hansi, cara, ele faz a estratégia e me lembra muito aquela cena do John Wick no primeiro filme, quando ele entra na casa noturna e vai pegando os caras um a um, assim, sabe? Né? Tipo, ali ele tava com sangue nos olhos, né? Então, Hoff, você escreveu, certo? Acabou. Fim. Mesmo que você deixou uma janela muito legal aberta, que é o que a gente descobre com o novo livro do Hakovet. Mas e aí? Como é que foi pra você? Porque você externou uma coisa que estava no seu peito. Você criou um personagem, um mundo fantástico, assim, pra tirar do seu peito. Como é que foi pra você, tipo, colocar o ponto final? Teve aquela emoção que rolou? Aí que tá. Tipo, eu achei que eu terminando esse livro, eu tinha colocado uma pedra ali, né, sobre isso, só que aí que tá. Tipo, tem muita coisa que ainda tá aqui, sabe? E o que eu percebi, né? Que tem eventos depois que eu passei, né? Que se assemelham muito ao Raco, né? Então, tipo, a personalidade dele e tudo. E ainda tem aquela perninha para ser talvez resolvida, né? Que é o meu lado Hans puxando, né? Então, que nem, por exemplo, eu diria que o livro do Hans é aquele que pegou no meu pior momento,
No pior Uhum. momento. Ele pega e ele vai ser bruto, ele vai ser grosseiro, ele vai ser. Tipo, é o pior que existe de tudo, tá ali no livro do Hans. Mas a gente sempre tem uma coisa que é o futuro e o passado. Tipo, se aquele momento era o presente, ok, mas o que, que acontecia antes e o que, que acontece depois? Certo. Então, a partir do momento que eu terminei aquilo ali, eu disse, não, vamos encerrar aqui, eu não quero mais mexer nisso, e deu pra bola. Só que daí eu recebi uma devolutiva, né? Que inclusive a minha irmã pegou e falou. Ela disse: Tu acha justo não dar uma continuação, um futuro que explique melhor as coisas, o que aconteceu? Tu acha justo isso? E eu peguei e fiquei com aquilo na cabeça pensando. E eu disse: Ah, que droga, né? Cara, a Eu gente ama a sua irmã. aqui. Cara, a gente, né, Portes? A gente ama a irmã dela. Porra, se não fosse. Apesar que eu acho que eu acho que a tua irmã ela tá com crush no Raco, viu? Vamos falar sério, ela deve estar com crush no Raco. E daí, quando ela pegou e me falou isso, me veio aquela culpa, aquele peso, porque eu Ela é me apego mais, muito aos meus ela é mais velha ou personagens. mais nova? Ela é mais velha. E lê Ah, muito. Ele lê muito, lê muito. não, a irmã mais velha sabe manipular o caçula, né? Tá jogando essa culpa. Pô, você devia continuar, olha só. E daí, a partir dessa reflexão que ela me fez fazer, né, eu disse, não, então beleza, vamos fazer um futuro, né? Vamos explicar o que aconteceu. E daí que veio, né, a continuação, né, que daí é o livro do Hakovit, né? Uhum. E também daí uma possibilidade de um terceiro que conta como que o nosso general chegou até aquele onde ele está. Né? Cara, eu fico imaginando, porque quando a gente sabe tudo o que vai acontecer no futuro, a gente. Nossa, a gente. Eu acho que é um livro que eu vou xingar muito nas páginas. Sim, e Né? assim, eu já comecei a escrever ele, né? Inclusive, eu já comecei a escrever. E assim, eu posso dizer, que nem eu já conversei com alguns leitores, que se eu fizer o meu trabalho de casa bem feito, é possível que seja melhor. Porque você, tipo, todo mundo que leu, por mais ódio que tenha tido do Hans por causa da personalidade grosseira dele, estúpida, né? Tudo, ele tem um passado, né? Ele tem um passado que leva ele a ser quem ele é. E nesse terceiro livro, a gente vai descobrir isso. Então, a gente vai descobrir muitas respostas. E outras vão surgir. Outras vão surgir, Ah, certamente, né? Mas é assim, é uma coisa que eu posso dizer para você assim, que eu não esperava que o universo fosse tão, porque tipo, eu não tinha a ideia de que ia se expandir de tal forma, sabe? Ia morrer ali, a história era aquilo ali, deu para bola e ali tem início, meio, meio, fim fim. e aquilo e é pronto. Só que foi eu pegar e dar um pouquinho de voz, tipo, para os Nossa, personagens, que a gente foi vendo que tem muita coisa a ser explorada, muitas respostas a serem, né, eu, compartilhadas. eu fico imaginando, porque você tem um momento que o Hansis fala, ó, quando eu era garota aconteceu isso e tal. Eu fico imaginando você escrevendo o que acontece com ele, a ascensão dele. Tem uma pessoa que você menciona várias vezes no livro que o Hansi não se dá com a pessoa, que ele odiava a pessoa. Então eu imagino que quando a gente conhecer essa pessoa um pouco melhor, talvez a gente tenha a satisfação de ver o Hansi dando um ou dois socos na cara da pessoa, né? Eu não posso dizer Não, você, muito. ela tá se Não, eu não posso. segurando. Eu tô me segurando assim, ó, mas, gente, o que eu posso dizer assim, ó, é que é muita coisa para vir. É muita Hum. coisa para vir. E, tipo assim, ó, eu sei que o pessoal que vai ler o segundo livro vai ficar com muito mais dúvida em relação às coisas do que do livro do Hans. Porque, tipo, tem muita coisa. E, é claro, tem muito plot twist. Então, tipo assim, Nossa. e assim, quando eu comecei a escrever o terceiro, que é o passado do Hans, que a gente vai acompanhar a jornada dele para chegar, ele sair, ele se tornou um general, né? Uhum. Para tu chegar nesse ponto de ser o general, o que foi preciso ele fazer? Como que ele chegou nessa posição? Por que ele chegou nessa posição? Tem muitas perguntas que vão ser respondidas nesse livro. E E você realmente você vai pegar é, e tu vai se apegar mais ao personagem. Então, tipo assim, é muita coisa. porque querendo ou não, né, o Hansi, ele é de um grupo que eles são tipo o BOP, né, do mundo deles, né, a tropa de elite. E ele é conhecido por umas certas técnicas que ele faz. Espero que a gente veja a evolução disso, né? Sim, Olha só, ele é. Pode falar.
Pode falar. Rapidinho. É que senão depois pode. Tu falou dos personagens. Eu vou dizer pra ti assim, ó. Tu te surpreende? Eu não sei como tu consegue te surpreender com ter dar mais história. Porque eu tava pensando aqui, cara, tem aquela personagem que eu falei da minha, eu tenho uma vontade de saber mais sobre ela, sobre a criação dela. Tu deve estar me entendendo o que eu tô falando, assim. Sim. Como que ela chegou naquele ponto de ser a mulher que ela era? Entende? Então, tipo assim, tu fala dela, tem o Taverneiro, que também tem uma participação, depois tu descobre algumas coisas sobre ele, que eu também fico pensando, meu Deus, cara, tenho vontade de descobrir tudo. Então tem muitos. E aí tu pega e ainda escreve da história do Raco, aumenta mais o número de personagens, tu vai acabar escrevendo uma série de 10 livros desse jeito aí. Opa! Esse é o meu medo, esse é o meu medo, porque esses dias, inclusive, eu tive um leitor que ele pegou e disse assim, como é que foi a criação dos Backs, que são os monstros, né, que se chamam. E eu não tinha parado para analisar isso, tipo, como é que foi, porque a gente é jogado naquele cenário ali, naquele momento, né, apresentado aquilo, mas a gente não tem respostas do que é, por quê, como surgiu tudo. E ele pegou, ele disse, vai ter, eu quero saber. Para ele, o que importa é a criação dos monstros. Imagina, tipo, olha a história, ele se apegou à ideia dos monstros. E eu peguei e inventei de pegar e dizer, tá, vamos tentar entender como é que isso tudo aconteceu. E eu me permiti receber alguns flashbacks, assim, tipo, eu falo isso em sites, né, porque eu vou dizendo que o personagem está me soltando informações, né. E eu me assustei com a quantidade de tempos que a gente tem que voltar para chegar numa resposta. É muito tempo. A gente está falando assim, tipo, de milhares de anos. Então, tipo, é assustador eu pensar em escrever alguma coisa que trate esse momento, essa situação, sabe? Então, eu decidi assim, inclusive falaram aqui que eu não estava conseguindo dormir direito, porque eu estava com isso na cabeça. Ser assim, ó, um livro de cada vez. É isso que tu tem que focar, um livro de cada vez. Porque senão tu fica ansiosa, tu fica nervosa com aquela situação, porque tipo, tu sabe que os leitores querem saber, só que tu é uma pessoa só. E como que tu vai pegar e externalizar todas as informações que estão passando e chegando, sendo jogadas na tua cabeça, sabe? Então, tipo, eu peguei e disse, não, vamos um livro por vez, com calma, né? Com tranquilidade, vamos escrever o segundo está publicado, o pessoal pode ler agora, né? Vamos escrever o terceiro, provavelmente vai ter um quarto, que vai ter que ser escrito, né? Talvez futuramente um que o Porto vai querer ler, que talvez conte o lado, né, da mocinha ali. Então, tipo, tem um monte, assim, sabe? Tipo, que nem, por exemplo, tem o pessoal que gosta do Taverneiro. Tipo, é muito... E se não for feito um livro, eu tenho que talvez ter o meu trabalho aqui de me comprometer com o pessoal, de talvez entregar cartas, situações, capítulos extras que mostrem um pouco do que foi feito, o que aconteceu, para o pessoal ter essa sede saciada, sabe? Porque eu entendo o lado do leitor em querer todas as respostas, e eu também tenho essa sede de passar todas as informações. Só que a gente está falando do universo, assim, tipo, existe há milhares de anos, então tem que ir com calma para eu conseguir manter a qualidade, né, da história, sem deixar me tomar pela emoção, né? Às vezes a gente quer passar logo as informações e acaba esquecendo detalhes importantes. Então eu decidi que vou com calma, né? Devagarinho, né? E você já está ganhando bastante seu público, o pessoal sabe que vale a pena esperar, né, Portos? Com certeza. Então, e bom, você já disse que a gente já tem, né? Então, pessoal, pô, já é 2025, já tem o segundo livro, né? Então, talvez para 2026 a gente tenha um terceiro, né, Rolf? O que você acha? Dá para dar essas previsões? A princípio o terceiro, assim, eu quero publicar em 2026, ano que vem. Não sei ainda qual que vai ser o mês, o dia, né? Mas eu vou trabalhar para conseguir entregar para o pessoal isso aí. O quarto livro provavelmente vai demorar um pouquinho mais, porque nós vamos estar falando, assim, de uma outra visão, né, da história. Diferente desses 3 primeiros que são narrados em primeira pessoa, a gente vai ter que ter o quarto livro talvez em terceira pessoa, porque vai envolver muitas partes, muitas visões necessárias. Então, talvez isso eu tenha que
que mudar um pouco. Assim, eu adoro o jeito que você escreve, mas eu sou muito fã de terceira pessoa, né? Principalmente porque aí dá pra gente, tipo, mudar a cena, mudar o personagem, Uhum. né? Eu fico intrigado em saber como que vai ser o seu texto nesse formato, né? Mas de qualquer forma, eu sei que vai ficar ótimo. Essa é mais uma coisa, cara, que dá para o pessoal entender como é bom o teu livro. E assim, ó, eu odeio livro em primeira pessoa. Não é uma questão de eu odeio. O teu livro eu amo, eu amo, eu amo. Tipo assim, a escrita da primeira pessoa ela não atrapalha em nada. É que nem diz o Marcos, a primeira pessoa às vezes ela te limita um pouco, É. né? Limita um pouco a questão da descrição de algumas coisas, mas o teu livro não. Então, tipo assim, ó, parabéns, parabéns mesmo, que tu conseguiu fazer eu gostar, amar um livro em primeira pessoa. Obrigada. E eu Isso. fico feliz, fico muito feliz, né? Porque isso também, eu sabia que existia essa limitação, né? E, inclusive, outros leitores fizeram esses apontamentos. Nossa, eu queria mais detalhes, eu queria mais informações a respeito, né, de uma coisa assim. Então, talvez no terceiro livro a gente vai conseguir expandir, né, essa visão, né, mas sempre focando na história. Eu sei que, tipo, tem autores que gostam na parte descritiva das coisas, né? Eu foco na história, naquilo, nos eventos. Eu acho que os eventos é que são os mais importantes. Tipo, eu prefiro focar na jornada dos personagens do que, tipo, na descrição de um castelo, digamos assim, por dizer, né? Essa parte criativa de criar um castelo, isso daí eu gosto de largar isso para os leitores mesmo, sabe? Ter essa ideia, porque daí, tipo, se eu falo mesa, vai ter leitor que vai pensar numa mesa quadrada, no outro que vai pensar numa mesa redonda, então eu gosto de deixar isso à vontade para o leitor, mas ali o foco na jornada, que eu acho que é isso aí que fica interessante. Mas acho que vocês vão gostar, vocês vão gostar. Sim, com certeza. Voltamos, problemas técnicos, pessoal. Então, a Hoff, você falou isso, eu acho muito legal. Deixa eu perguntar, agora em 2025, né? Porto Alegre vai ter um evento literário que tem todo ano, você vai? Olha, a princípio não, porque eu ainda, inclusive o pessoal estava perguntando para mim, né? Seria legal você vir para São Paulo, seria legal você vir para Porto Alegre, né? Tudo isso. Mas eu ainda tenho uma base muito pequena de leitores, sabe? Eu acho que você pode se surpreender, viu? Eu falo isso porque com experiência com autores que vão nesses eventos, apenas, sabe, e são reconhecidos, tem um retorno muito bom, faz muito bem, né? Então eu aconselho ela talvez pelo menos ir lá para passear. O que você acha, Portos? Para mim é ótimo. Além de conhecer ela pessoalmente, eu levo lá o meu aqui, ó, né? Levo o meu Aham. livrinho para lá autografar, né? Dar Uhum. aquela. Assim, eu acho uma boa, claro. A Feira do Livro é uma baita de uma porta, né, cara, para os autores ali se promover, mesmo aqueles que não conhecem, né? Com certeza. Uhum. Então talvez você devesse considerar aos poucos em pequenos eventos, Uhum. né? Claro, se você vier para São Paulo, vou ficar muito feliz também, né? Vier para São Paulo. Eu pretendo ir para Porto Alegre se tudo der certo, porque eu leio tanto livro com gasômetro que eu preciso conhecer o gasômetro. Eu não sei se é uma lei do Sul que você tem que botar o gasômetro no livro quando você escreve um livro que passa atualmente, né? Porque eu sei que se você escrever um livro atual, provavelmente você vai colocar o gasômetro, né? E o pessoal fala que eu tenho que ir para conhecer, que é muito bonito. Então eu pretendo ir e eu aconselho, né, você a participar dos eventos que eu acho que eu acho que você vai se surpreender, né, Portos? Com certeza. Bom, Com certeza. então, Hoff, uma coisa que eu acabei não perguntando, né, é quais que são seus autores favoritos que te inspiram? Olha, eu gosto muito de Tolkien, né? Porque eu acho que ele criou assim um universo e isso Uhum. talvez, né, me inspire a criar o meu próprio, né? Então ele para mim tá no topo assim, né, de melhores. Eu gosto também do Patrick Rothfuss, que escreveu O Nome do Vento, Uhum. né? O Marte também, das Crônicas de Gelo e Fogo também gosto, né? Também gosto. Mas e seria Você, isso, sabe? você faz mais em um livro do que ele fez em 10. Ah, tu acha? Ó, Não é meu verdade, Deus. Portos? Na Com verdade, ela certeza. faz mais de um livro do que o teu não tem morte sem sentido,
sabe? O teu não vai construindo, ah, tem areia gigante, tem não sei o quê, não sei o quê. E cadê essas coisas? Não, o seu fala, tem, ó, a coisa aparece. Ela falou que tem, a coisa aparece. É, Não é verdade? Você faz mais em um do que ele faz em 10. Ah, então eu fico feliz. Perdão, é que quando o pessoal fala do Mar, eu gostava do Martin quando ele escrevia pra televisão. Uhum. A princípio seriam esses, assim, eu confesso que eu não tenho, assim, como é que Uhum. fazer assim, um hábito muito grande de leitura. Eu me apego mais ao visual mesmo, sabe? Uhum. Eu acho que a minha criatividade aflora mais como criadora, né? Como criadora, como construtora, tipo, de conteúdo, né? Então, mas eu gosto bastante. Eu tenho toda a coleção do Tolkien aqui. Para mim, Tolkien Eu é pai gosto de tudo, né? do Tolkien, eu gosto muito do Silmarillion, é o meu favorito, que eu acho que ele tem a gênese perfeita, né? Cantando a Uhum. canção. Eu adoro a história do Espada Negra, ela é muito trágica, mas ela é muito legal, né? Uhum. Mas é assim, eu aconselharia, tipo, se você tiver como, se você quiser gostar de ação, você lê o Salvatore, né? O R.A. Salvatore. Ah, mas assim, você que gosta de uma visceralidade, né, Portos? A gente não pode ficar sem recomendar Robert Howard, criador do Conan e outros, ah, sim. né, É, personagens, né? E se você tiver um oficial. inglês, os livros do David Gemmell, do Legend, né? O primeiro Uhum. eu acho que você ia amar, porque é um guerreiro velho, reclamão, que já tá no fim da vida e o pessoal fala, cara, você é o último grande herói. Se você não vier pra cá, nossa civilização vai pro saco. Aí ele olha assim pro machado dele e fala: uma última vez. Você sabe que ele vai morrer, mas é a questão da jornada. Alguém que tem que viver à altura da lenda dele, né? Uhum. Então, mas Então eu vou ver. eu acho que você gostaria muito do Howard, porque tem alguns momentos do Hansi que ele é. Você, acho que você é mais visceral ainda que o Conan em algumas batalhas, né, Portos? Sim, 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 concordo plenamente. Né? Acho que ela ia gostar muito. Tem um, eu não vou falar em qual conto, que ele tá subindo uma escada e um cara vem pra cima dele, ele corta o cara da cabeça até a cintura e o cara cai e ele fala que as tripas e o cérebro dele atrapalharam as pessoas que estavam perseguindo ele, sabe? Num corte só, num corte só, tipo o Hansen, sabe? Acabou. Então eu acho que você ia gostar muito. Deixa eu te perguntar, eu sei que você falou que você não tem o hábito de ler, mas tem alguma leitura recente que te surpreendeu? Olha, eu tô lendo. Ai, agora eu me esqueci o nome. Que inclusive Tolkien se baseou dos nórdicos lá. Ou contos da mitologia nórdica? Isso, eu gostei, tô gostando muito, né, Uhum, desse livro, assim. Achei também muito legal a forma como é apresentadas as histórias, né, que são os contos pequenininhos, uhum. assim, isso é muito legal. E a princípio tem sido essa leitura que eu tenho feito, né. Eu não tô lendo. Também tô lendo Pilares da Terra também, Pilado. Que é uma leitura longa, né? Pilares da Terra, E cara. tem muita informação, tem muita Tem informação. muita informação. É, Às vezes se arrasta um pouquinho, né, Portos? É, É, verdade. então, esse é o tipo de leitura, assim, que, tipo, não faz muito o meu estilo, como criadora de histórias, né? Eu não uhum. gosto de histórias muito arrastadas, eu É, gosto é por, daquilo, né, que acontece, jornada, né, que nem eu te é, falei, né? E às vezes o autor, ele perde muito tempo, né, descrevendo é, coisas que poderiam passar, que são irrelevantes para a história, né, uhum, em si. Então eu gosto daquelas histórias que é mais corrida, que é mais frenética, que é mais assim. uhum. Eu recomendo você ler o Howard e o Salvatore, porque ambos são. O Howard, ele é o pai da espada e feitiçaria, né? Uhum, Para muitos. E o Salvatore, ele é o cara da ação. As aventuras dele são Indiana Jones. uhum. Sabe? Você sabe que você vai se divertir, né, Portos? Então, aí também, né, se você quiser uma coisa mais suave, que eu falo que é uma sessão da tarde, que eu e o Portos gostamos muito, é o Feiticeiro Mestiço, né? Que é uma leitura gostosa e divertida, É, né?
É para aquele. Pra você se comparado ao teu livro, é uma Não, leitura comparado ao seu. Não, não. A gente tá falando pra de te um ler na livro frente para da toda a família, né, família. cara? A gente tá falando de um livro para toda a família. O seu é específico pro pessoal, né? Eu ainda vou te mandar a conta do meu terapeuta, não se preocupa, tá bom? Tem que ler o segundo, acredito Eu, que daí antes de mandar a conta ainda, tem que ler o segundo. tá vendo, gente? Tá vendo? Ó, ela tem uma noção muito boa de marketing. Né? Ela tem uma noção muito boa. Então, Hoff, conta pra gente o que, né, que você faz para relaxar. Qual que são as manias que deixam a sua família louca? Olha, assistir, mergulhar, eu gosto muito de fazer isso. Então, tipo, maratonar para mim, Hum, começar às 2 horas da tarde e até às 10 horas da noite, né? Quando eu gosto de alguma coisa mesmo, né? Então, gosto de fazer isso. Gosto de colocar os fones de ouvido e colocar a trilha sonora de filmes, animes, uhum. aquilo que realmente te puxa para fora da realidade, né? E faz aflora, né? A criatividade. Eu gosto de fazer isso. E seria esses os meus hobbies, né? Tirando a Hum. parte de escrita, né? Que eu gosto de escrever também, né? Quando tem. Ah, legal. Né? Ah, eu queria te recomendar, eu não lembro o nome do anime porque ele saiu agora, ele entrou na Amazon agora, que é tipo o espadachim do interior, que o cara é um mestre de espadachim. Uhum. E só que ele não sabe que ele é tão bom, mas todos os alunos dele são os melhores. Aí ele é chamado para ir dar numa escola assim. É aquela historinha, tipo, o cara é foda, ele não acha que é, todo mundo acha que é. Tem aquela coisa de todas as alunas têm um crush nele, beleza. Mas o legal dele, o que eu percebi é que o autor e os animadores se preocuparam em mostrar técnica de esgrima. Então, quando o cara ataca, ele percebe, aí você vê ele girar a lâmina. Sabe aquela quando o Hans está lutando uma parte, ele pega e gira e bate assim na cara do cara? Ele faz igualzinho, só que ele explica a técnica. E eu acho que talvez você vá gostar desse, né? Pode ser, sim. Depois me passa o nome bem certinho dele que eu Passo, assisto. passo. É que eu não lembro, porque eu fico com o nome em inglês na cabeça, mas ele tá na Amazon, tá disponível. Bom, eu acho que é isso, né, eu ia falar Hansi, né, Hoff, né, Porto? Vocês acham que a gente esqueceu alguma coisa? Para mim tá tudo de boa, porque eu teria muito mais a conversar com ela, Uhum. né? Mas o tempo não permite. Mas acho que a gente podia falar a respeito do livro para o pessoal conhecer ela também. Eu acho que tá perfeito, Uhum. tá muito bom. A gente tá vendo aqui uma estrela da literatura assim em ascensão, galera, né? Ai, gente, tomara. E se der tudo certo, a gente mais pra frente a gente vai fazer um papinho, né? Com spoilers. Vamos dar um tempo pra galera conhecer o livro, que aí a gente pode sentar. Se a Hoff estiver confortável, a gente faz uma live pro pessoal mandar perguntas ao vivo, né? E é claro, quando eu ler o Hakovet, né? Eu gostaria muito de receber vocês para a gente bater um papo sobre o Hako, porque eu tenho certeza que eu vou mandar uns áudios bem revoltados, porque eu mandei alguns para você, não mandei? Eu Mandou. mandei Muita alguns, coisa né? manda. Uhum. Então, mas é que eu faço isso mesmo. Bom, mas eu acho que é isso. Bom, eu não vou fazer o Portos passar por isso, porque ele já passou uma vez, né? Mas, Hoff, aqui na Toca do Aventureiro, né? Principalmente para quem é do Clube da Capivara, nós temos aqui um momento, Karine. Deixa eu fazer os dedos de jazz, que você deixa uma mensagem pro universo. Então, que venham mais leitores, né? Que as pessoas gostem, né, da história. E podem ter certeza que o Hans, o Rako, qualquer outro personagem vão abraçar todos que vierem com muito carinho. Isso aí. Muito bem, muito obrigado. Portos, quer dar alguma consideração final antes da gente terminar? Cara, eu acho que a minha consideração vai ser para ela, que venham mais leitores, né? Conhecer a história criado pela Pop, né? Todo o sucesso do mundo para ela, que a gente falou, ela está em ascensão. Eu tenho certeza absoluta que quando, né, dá aquele boom, ela vai vir e não vai demorar muito. Uhum, Então é também. isso aí. Eu também. Bom, pessoal, esse foi o Portos do Fantástico Nacional. Essa foi a nossa de Hoff, não Hoff que vocês estão pensando. Eu sou o Marcos. Esse foi um episódio muito legal da Toca do Aventureiro. Até a próxima.